O podcast Comex Flow trouxe para um bate-papo André Luiz Maragliano, diretor da Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá, ATESP, delegado regional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, e representante da Coalizão Empresarial pelos Portos do Paraná. O Porto de Paranaguá registrou uma alta de 102% nas exportações de grãos e farelo pelo Corredor Leste no mês de outubro. Sobre essa e outras expectativas para 2023, eu, Luiz Cláudio de Oliveira, jornalista portuário, vou bater um papo com o nosso convidado. Então fiquem ligados e acompanhem o podcast Comex Flow. Maragliano, seja bem-vindo ao podcast Comex Flow. É um prazer tê-lo conosco e rever um grande amigo para um bom bate-papo, que é sempre uma satisfação. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite, primeiro. Prazer aqui estar falando contigo. Primeiro, parabéns aí também pelo trabalho, tua dedicação com o setor, desde sempre, né? Desde lá do começo, como pouca gente sabe, mas a gente trabalhou junto no Porto de Santos, né? Você sempre foi muito interessado nos assuntos, sempre buscando conhecimento, se aprimorando, e fico muito feliz, cara. E tenho orgulho aí da tua trajetória, né? E tenho orgulho de ter feito um pouquinho parte da tua história aí também. Então, é um prazerzão estar aqui falando contigo. A gente já vinha conversando há algum tempo de fazer esse bate-papo e que bom que deu certo. Pouca gente sabe, a gente trabalhou junto, também pouca gente sabe que eu dei aula, né? O fruto do material das aulas que eu dei foi muito pelo trabalho, óbvio, que a gente tinha nessa outra empresa, né, onde eu desenhei, né, ali, claro, as posições já existiam, mas elas não estavam muito claras, definidas quando as pessoas entravam na empresa, então eu fiz uma espécie de manual para cada posição operacional que a gente tinha no terminal, e aí a gente foi aprimorando isso, até que virou uma apostila interna da empresa, e depois, por provocação sua, eu fui trabalhando um pouco nisso com outros profissionais da área, e a gente acabou montando um livro, o qual você foi o idealizador, né, desse livro. A gente teve até apoio e patrocínio da própria empresa que a gente trabalhava, do Setaporte também, da FEMAR, enfim. Mas foi muito por provocação sua, você juntou todos esses profissionais, né? Instigou e acabou que incentivou a gente a construir esse livro, que é o livro Ship Planner, Planejamento Operacional, no qual a gente fez o volume 1. Acredito que a gente queria fazer outros volumes, né? Quem sabe agora uma nova oportunidade. No caso, foi feito para container, pode pensar aí granéis, exportação, importação, líquidos, né? Eu acho que faz muito sentido, ainda mais hoje em dia aí você numa posição tão de destaque, com tantos profissionais relevantes do setor. E esse manual, inclusive, depois virou, além do livro, acabei que eu dei por um ano, dei aula no Setaporte, né? Também pouca gente sabe, né? De Ship Planner, naquela curso de extensão que tinha, acho que era da Unimonte, enfim. Foi bem bacana, muito legal e muito bom estar te revendo aqui. E bora lá para esse bate-papo. Prazerzão. Dados mostram que a exportação de grãos e farelos pelo Corredor Leste de exportação do Porto de Paranaguá aumentou 102,6% em outubro. Quais os produtos e o volume exportado por esse corredor nesse último semestre? Corredor Leste, que é o famoso corredor de exportação do Porto de Paranaguá, que é um corredor aí que existe há mais de 40 anos, né? Claro, vem se consolidando ao longo dos anos, né? Cada vez com mais players e cada vez com um volume maior, né? Esse corredor, até uns 7 anos atrás, ele fazia entre 12 e 14 milhões de toneladas e acreditava-se que a capacidade desse corredor de exportação era de 16 milhões de toneladas. E aí, com gestão, com o aprimoramento das regras de atracação, que é um dos maiores ativos que a gente tem aqui no Porto de Paranaguá, algumas melhorias feitas no corredor também, mas não de grande monta, ou seja, o corredor continua com 3 berços, né, com 6 shiploaders e 10 empresas conectadas ali, mas com gestão e com essas regras de atracação e um maior relacionamento, e até com a criação da Tex. Quais são os produtos que a gente embarca aqui pelo Corredor Leste, né, que agora a gente tem o Corredor Oeste no Porto de Paranaguá, né? Então, o movimento é soja, é o carro-chefe, movimentamos o milho e o farelo de soja também, né? E aí dentro do farelo, às vezes você tem farelo com mais o Hypro, você tem farelo pellets comum, enfim, você tem derivações de farelo, mas basicamente são esses 3 produtos que a gente opera no corredor de exportação. Maragliano, quais são as atribuições da ATESP, Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá, instituição a qual você faz parte da direção?
A TEXP, para quem não conhece, é a associação dos operadores, né, dos terminais do corredor de exportação de Paranaguá. São 10 empresas que estão conectadas nesse mesmo complexo, nesse eixo comum ali, né? A gente compartilha os berços, compartilhamos as operações, né, e compartilhamos as decisões que são tomadas aí, tudo no que envolve dentro do corredor de exportação. E com isso, de lá para cá, a gente já hoje movimenta 21 milhões de toneladas e a gente sabe que temos uma capacidade de 25 milhões de toneladas. Isso sem acréscimo de berço, sem outras melhorias, né? Então, só o poder que a gestão, o bom relacionamento conseguiu dentro da associação, a gente conseguiu criar um propósito, a gente conseguiu focar naquilo que nos aproxima, né? E não naquilo que nos afasta. Porque, naturalmente, essas 10 empresas, elas são concorrentes entre si. É claro que dentro desses 10 atores ali, a gente tem 2 tradings, a gente tem 2 grandes cooperativas que são Coamo e Cotriguaçu, né, que representam o setor produtivo bem forte. Temos prestadores de serviço bandeira branca, né, assim, prestação de serviço 100%, né, mas naturalmente todos são concorrentes. O que fez, né, qual é o grande mote ali, qual que é a grande sacada, né? A grande sacada é a gente ter buscado um propósito, né? Conseguir focar naquilo que nos aproxima, né? Ou seja, ter os objetivos comuns, né? Aquilo que a concorrência a gente deixa, a gente tem área comercial, a gente tem área de originação, enfim, essa parte aí a gente deixa com os profissionais que fazem isso e fazem bem feito. Agora, o que a gente precisa ter do corredor de exportação? A gente precisa extrair o melhor que esse corredor pode dar, o melhor que esse ativo pode oferecer. Então, a gente trabalha com esse propósito de extrair o que pode ser, o que a gente pode conseguir de melhor do corredor de exportação. E hoje a gente tem uma capacidade de 25 milhões de toneladas, a qual a gente persegue todos os anos, né? O que você atribui essa alta? E quais são as expectativas para 2023 para as operações dos terminais no Porto de Paranaguá? Então, Luiz, com relação a esse número de 102%, é claro que assim, o papel aceita tudo, então eu preciso ser justo. O que acontece? Ano passado, em outubro do ano anterior, a gente teve uma quebra, a gente não teve uma movimentação expressiva, né? Tivemos muita chuva também. Então isso faz com que a gente não tenha um volume tão grande, o normal, dentro do mês, né? Para aquele período. E no ano de 2022, a gente veio de um período de muita chuva, segunda quinzena de agosto e setembro inteiro. Setembro, para você ter uma ideia, se eu não estiver errado, foram 14 dias de chuva direto, assim, né? Se você pegar todas as horas de chuva, dá um equivalente a 14 dias direto de chuva. Então isso acaba criando um gargalo, né? Isso fica represado. E aí em outubro, quando deu um pouco mais de alívio aqui, quer dizer, a gente conseguiu embarcar. Sem contar que a gente não teve quebra de safra, não teve nenhum problema de originação. E aí o que estava represando realmente era a chuva. E aí você consegue ter uma movimentação superior ao ano anterior. Então, claro, foi maior. Também não teve quebra, mas não foi também o dobro, né, de originação assim, que teve. Algumas coisas que acontecem, algumas peculiaridades que acontecem na dinâmica do corredor, que às vezes o número ele camufla a realidade, tá? Então não é que tenha um ano foi o dobro de safra, foi o dobro, né? Seria uma safra recorde, queria eu que fosse isso, mas só para colocar os pingos nos is ali, né? Deixar claro que não foi o dobro de movimentação em razão de originação, foi em razão de outras particularidades aí, questão de chuva, questão de safra, que um pouco de quebra, né? Então o reflexo disso se deu nesses números ali, né? Então só para ficar claro. E com relação a 2023, vamos lá. 2023 a gente sempre depende muito de algumas coisas, né? Como por exemplo clima, né? Então depende. Tudo indica, né? A quantidade, o nível de chuva, a quantidade de chuva que está tendo, de sol, enfim. Para a questão de que foi plantado, que vai ser colhido, tudo indica que a gente vai ter uma safra recorde para o ano que vem. Ou seja, né? Esperamos uma boa movimentação aqui no corredor. Mas assim, a gente tem que fazer a dança da chuva, a dança do sol o tempo inteiro e ir acompanhando, porque dependendo se chove demais é ruim, se chove de menos é ruim, então tem que chover adequadamente, tem que acontecer tudo no seu devido tempo. Mas assim, a expectativa nesse momento é que a gente tenha um bom ano 2023 e, de novo, aí eu volto para a TEXP, todo o trabalho de gestão, esses objetivos comuns e esse entendimento, esse excelente relacionamento que a gente tem entre todos os terminais que estão ali, faz com que a gente tenha uma boa expectativa para 2023 no quesito eficiência do corredor de exportação, né? Administração das filas, administração do line-up de navios, acesso ao porto de Paranaguá,
a gente está muito atento. Existe a questão hoje aí da rodovia e ferrovia, que também agora nesse final de ano aí tiveram um impacto aí com os deslizamentos na serra, acenando aí para o governo a nossa preocupação com que esses acessos estejam liberados no início já da safra, que esteja tudo ok para que a gente consiga capturar o máximo que a gente pode do corredor, como eu falei anteriormente, né? Então a expectativa para 2023 é positiva, se tudo correr bem como está correndo. Vamos ter um ano aí, quem sabe, um novo recorde, quem sabe a gente já supere em 2023 a marca de 21 milhões de toneladas, que a gente já faça 22 para cima, né? Chegue próximo das 25. O agronegócio é responsável por aproximadamente 80% de tudo o que é exportado pelo Paraná. Em termos nacionais, nos últimos 10 anos, a participação do estado do Paraná nas vendas brasileiras do agro para o exterior foi em média de 13,4%. Seguindo esse contexto, na sua concepção, o que beneficiou esse corredor de exportação, diferenciando dos demais portos brasileiros? Fator de escolha aos principais exportadores brasileiros. Então, Luiz, se você olhar o mapa do Brasil e olhar o estado do Paraná, você vai ver que a gente tem um litoral bem pequenininho, né, comparado com os outros estados. Agora, quando você olha para dentro do estado, interior, o Paraná ele vai crescendo, e ele é um estado que tem uma região muito boa. Então, a questão geográfica contribui bastante. O solo do Paraná, né, solo muito bom, e os produtores no Paraná, né? Você tem muitos produtores e pequenos, médios e grandes, mas aí você tem as cooperativas, as grandes, as maiores cooperativas estão aqui, né, no estado do Paraná, muitos produtores, né, dentro dessas cooperativas e é uma turma que trabalha muito, né? Tem um nível de produtividade, né, da sua produção muito boa, né, o Paraná tem. E o curso natural dessa carga é o Porto de Paranaguá, né? Faz todo sentido. Então a geografia ela contribui muito pra gente, né? Porque a gente poderia ter esse estado super pujante na parte de originação, mas ter uma logística ineficiente que gerasse um custo elevado e a gente perdesse, por exemplo, carga para o Porto de Santos ou para o Porto de São Francisco, enfim. Mas a natureza, né, da operação e o custo logístico adequado, sim, principalmente ao longo dos últimos anos, com a redução do custo de demurrage no Porto de Paranaguá, que diminuiu muito. Se você pegar nos últimos 10 anos e olhar o histórico, né, a gente chegou a ter navio aqui com 120 dias de fila para atracar. A gente teve aí, se você pegar num contexto geral, acho que podemos dizer que teve mais de 20 milhões, com segurança assim, mais de 20 milhões de dólares de custo de demurrage que foi reduzida nos últimos anos. A gente tinha aí média de 40, 60 dias de fila de média, né? O de hoje, quando você olha aí os 3 Bs do corredor de exportação, você olha ali 4 dias, 8 dias, e é muito em razão mais de clima e de preparação de navio do que qualquer outra coisa. Outro ponto também são os acessos ali, o pátio de triagem, as regras, né, o cargo online, que é um sistema da Portos do Paraná aqui, que é a APA, né, a Autoridade Portuária, onde os usuários do porto usam. Então todo caminhão que vem para o Porto de Paranaguá ele tem que estar agendado. Então isso eliminou muito as filas e o gargalo que a gente tinha de originação, custo de estadia, de caminhão em rodovia, né, que se fazia estoque, armazenamento sobre rodas, né. Então a gente tinha filas ali. Existe não é lenda urbana, né? A gente fala o mito, a lenda urbana de que a fila do Porto de Paranaguá chegou a Ponta Grossa. Também não é bem assim, mas também não é que não foi assim. Era uma fila gigante, isso era assunto em jornais em rede nacional, né? Das grandes filas no Porto de Paranaguá, tanto do acesso ao porto, né, via rodovia, quanto também das filas de navios. Então, isso já não é mais uma realidade, a gente trabalhou muito em cima disso e hoje esses gargalos foram eliminados, então o custo logístico ele é adequado, né, para Paranaguá, então a gente é competitivo perante os nossos concorrentes, bastante competitivo, então naturalmente essa carga acaba vindo para cá, né, e a gente tem essa movimentação do próprio Paraná, né, uma movimentação importante e não perdendo para outros portos. Um dos maiores exportadores de commodities agrícolas do estado do Paraná, a Cargill, foi considerada pela Forbes Agro entre as 5 maiores empresas do agronegócio no ano de 2021. Seguindo esses números promissores, acredito que toda uma cadeia logística favoreça esse ganho. Gostaria que nos listasse qual o papel da operação portuária dentro do escoamento da exportação de granéis e farelos.
papel da operação portuária, né, no escoamento é extremamente importante, porque a gente trabalha com volume, né, com escala, diferente do segmento de container ou do que você tem carga com alto valor agregado ou de algumas outras cargas de projeto, por exemplo, o granel, né, farelo, soja, milho é uma carga de baixo valor agregado, onde a gente está falando de escala, né? Então é um volume muito grande também. Então o custo também de qualquer paralisação, o custo de uma demurge, por exemplo, um dia de navio parado ali, estadia de caminhão, né? Você não girar, você pode parar uma fábrica se você não conseguir trabalhar com eficiência nos portos, enfim. Então a operação portuária para o segmento de granéis e exportação é extremamente importante, né? Por mais que seja relativamente uma operação simples, né? Complexa na execução, né? Porque a gente está falando de muito volume, tem que ser tudo muito casadinho para você não parar a fábrica, você não parar a originação, né? As capacidades de armazenamento em porto hoje, ela relativamente boa, mas o que acontece? Você tem chuva, você tem uma série de coisas, você pode ficar plugado, ou seja, os terminais podem ficar cheios, e aí por conta de chuva ou por conta de atraso de navio, e aí com o terminal cheio você fica sem capacidade para recebimento, e aí se você não tiver capacidade de armazenamento na originação, que também custa caro, você vai colocar isso sobre rodas, vai ficar armazenado sobre rodas, vai gerar estadia de caminhão, ao mesmo tempo é um efeito dominó, né? Você vai criar fila também de navios, porque aí você formar um gargalo, né? Uma sequência de navios aguardando em porto para atracar um atrás do outro, e aí até que opere um navio, opere o outro navio, e você vai desafogando os terminais, quer dizer, isso aí vai causando um efeito dominó que gera demurrage. Então, quer dizer, e aí de novo, como a gente está falando de uma carga, né, um segmento de carga que tem um baixo valor agregado, qualquer custo que você vai colocando ali, você vai comprimindo, vai destruindo a margem, né? E aí aquilo que você em escala estava com uma margem pequena, mas ainda assim positiva, e no volume você ganha dinheiro, o inverso ele também é verdadeiro. Se você começa a colocar muito custo em cima de um produto com baixo valor agregado, quer dizer, a tua margem fica comprimida a ponto de poder ficar uma margem negativa, e aí, como a gente está falando de escala, o prejuízo também é enorme. Então, a operação portuária ela é extremamente relevante para esse setor, para esse segmento, né? Uma vez que tem toda essa dinâmica por trás. Na prática, os corredores de exportação envolvem os principais modais de transporte, entre eles o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário e seus mais variados recursos. Em resumo, compondo um conceito de multimodalidade. Na sua visão, já é um processo fechado ou ele ainda pode ser ramificado para um porto-indústria? Acho, Luiz, que a gente ainda tem muito chão nesse sentido para avançar, né? Você está falando da multimodalidade como algo já consolidado nos corredores de exportação. Sim, ela existe, mas acho que ainda tem muito chão para andar nesse quesito aí, né? A gente tem muita gordura para queimar. O Brasil é um país de dimensões continentais, a gente ainda é muito dependente da rodovia. Não digo que tem que deixar de fazer rodovia, não. Eu acho que o próprio caminhoneiro, quando entender a conta como funciona, né? Quer dizer, ele em vez de fazer longas distâncias, assim, ele fazer a distância adequada para esse modal. A gente tem muitos recursos naturais com hidrovias que a gente utiliza, mas acho que ainda pode ser muito explorada, pode ser melhor consolidada ainda. E, sobretudo, na ferrovia também, que apesar de a gente ter avançado bastante, né, nos últimos anos, ainda tem um grande caminho a ser percorrido, né? A gente precisa ainda ter mais linhas, né, mais ramais, enfim, mais conexões, e essas conexões elas precisam se conversar, né? A questão de bitola, a questão, né, de contrato também, de passagem, enfim, hoje uma empresa traz até um ponto, aí a outra para buscar tem que entrar na concessão do outro, e aí não chega em acordo, enfim. Então, fora que a gente precisa de uma malha ferroviária maior, em razão aí principalmente do tamanho do nosso país e dos desafios da nossa logística. Então, acho que a multimodalidade ainda é um desafio, a gente tem avançado bastante, mas acho que precisamos continuar avançando e a passos largos, para a gente de fato ter a multimodalidade como uma realidade e ser muito mais competitivo. Quer dizer, os nossos produtos já são competitivos no mercado internacional, agora se a gente consegue avançar da maneira adequada ou queimar essa gordura que precisa ser queimada para avançar nessas questões de ferrovia, de hidrovias e fazer a combinação com a rodovia da melhor forma, né? Eu acho que a gente fica ainda mais competitivo, aí o país fica imbatível, né?
aí a gente vai estar no caminho certo, né? Mas eu acho que a gente vem fazendo isso, o Brasil vem melhorando, a gente vê as discussões de hidrovias no Brasil, principalmente no Arco Norte, aqui também, né? Para a região Sudeste, região Sul, discussões agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a discussão ali também de hidrovia, bastante importante acontecendo. Então, as discussões estão acontecendo, a gente vê hoje uma articulação muito maior entre setor privado, setor público, vontade a gente vê. Agora o que a gente precisa é tirar, né, o papel aceita tudo, a gente tirar do papel e fazer, tornar realidade. Enfim, acho que é isso, Luiz. É sabido que os corredores de exportação são definidos como um sistema integrado de transporte e armazenagem, visando melhor escoamento de produtos de granéis e seus volumes. A exemplo, as cargas a granel, as quais são exportadas pelos portos do Paraná, você acredita que esses fatores atrativos influenciam positivamente a necessidade dos exportadores? Sem dúvida que influenciam, Luiz. E aqui no Porto de Paranaguá a gente tem um case de sucesso que é esse corredor de exportação, famoso corredor de exportação, que hoje a gente, né, pode falar a Texp, que é responsável pelo corredor de exportação. Os números falam por si só, né, o aumento expressivo que a gente teve, saímos das 14, 15 milhões de toneladas, já operamos acima de 20 milhões de toneladas, né, chegando já a 22 milhões de toneladas, muito próximo disso, e vamos passar com toda certeza. E esses fatores que você colocou são os fatores que fazem essa diferença positiva, né? Quer dizer, você ter o transporte, o acesso, o custo de frete. O Porto de Paranaguá é atrativo, você tem um frete de retorno com fertilizante, então você consegue esse aproveitamento e aí não paga só o frete morto, né? Então o frete fica mais atrativo, você tem um volume expressivo por aqui. Temos o pátio de triagem, o cargo online, que eu mencionei aqui anteriormente, que regula a entrada, o acesso ao porto, isso eliminando as filas do passado. Existem regras muito claras e definidas com relação à utilização desse pátio de triagem, que também faz com que você tenha uma dinâmica de recebimento de carga. Temos as regras de atracação e o corredor de exportação por si só, que é a maneira como a gente se organizou para trabalhar, onde a gente consegue operar o mesmo navio com mais de 3, 4 operadores simultaneamente. A gente acaba dando uma liquidez para o porto, uma liquidez para o corredor, tem essa liquidez para o produto, né? A gente consegue fazer troca, vender em porto, trocar papel aqui em porto. A operação do navio tem muito mais eficiência, girar, né? Os terminais conseguem girar mais, você consegue fazer, por exemplo, uma nomeação de um navio de 65 mil toneladas, você consegue receber essa nomeação em 4 terminais diferentes, né? Com todo esse regramento do cargo online, do pátio de triagem e das regras de atracação, você consegue formar o lote desse navio muito mais rápido. Esse navio ele consegue atracar mais rápido e opera mais rápido também, e isso sem contar que gera eficiência para os terminais, que não entram naquele esquema que eu falei de plugar, ou seja, ele não fica lotado, né? Ele não precisa ficar enchendo o terminal inteiro para conseguir ter a nomeação inteira de um navio e aí poder cantar esse navio na reunião de atracação, esse navio entrar em fila, aguardar para atracar, enfim, até ele atracar e operar, liberar espaço no terminal, enfim. O corredor de exportação ele dá essa dinâmica e que dá essa liquidez para o produto, enfim. Então faz sim toda a diferença. Os corredores de exportação e o Porto de Paranaguá tem sim essa vantagem competitiva perante outros corredores, né? A forma como a gente trabalha aqui e os volumes que a gente opera dá essa atratividade, e isso também é um dos fatores que faz com que a gente não perca. Lembra que comentei, a gente não perde para o Porto de Santos ou para o Porto de São Francisco, em Bituba, enfim. A gente acaba sendo bastante competitivo e consegue manter a carga aqui, não só a carga que naturalmente já teria o curso para cá, como a gente consegue atrair carga de outras regiões. A gente chega a receber aqui no Porto de Paranaguá cargas do Centro-Oeste, né? A gente recebe alguma coisa do Goiás, do Mato Grosso, enfim, e Mato Grosso do Sul, evidentemente. E fora toda essa carga que vem para cá. Tendo em vista a sua experiência no comportamento da logística e operação portuária, ainda falando do agronegócio, tanto aos portos quanto ao mercado interno, você enxerga que ainda há desafios a serem quebrados? Existem sim, Luiz. Alguns ou muitos desafios ainda, mas que bom que eles existem, né? Porque para nós profissionais é o que nos motiva, o que nos dá o brilho nos olhos, correr atrás do leão nosso de cada dia, né? A gente falou alguns desses gargalos aqui, questão de logística, questão de multimodalidade, ferrovia, rodovia, os acessos aos portos, né? A gente precisa ter uma malha ferroviária, ter uma combinação, né, mais efetiva desses modais, explorar mais isso, né? A gente tem um setor portuário, um excesso regulatório muito grande. Claro,
faz todo sentido, você tem que ter um controle de tudo, mas a gente tem que tomar cuidado com a burocracia excessiva, com o tempo, né, com o timing das coisas, né? O timing do dinheiro, o timing do privado, do mercado, ele é muito diferente do timing burocrático, regulatório, né? E a gente tem que conseguir casar um pouco mais esse timing para que a gente não perca oportunidades, para que a gente consiga ter um setor mais produtivo, que a gente tenha um custo mais adequado, a gente tenha maior competitividade, né? Como eu falei, o Brasil ainda consegue, com todos esses desafios, com toda essa gordura que precisa ser queimada ainda, a gente consegue ser competitivo, mas não podemos dormir, porque enquanto você dorme, teu concorrente, né, outros portos ou outros países estão ali trabalhando para serem mais eficientes. Então a gente tem que continuar trabalhando todo dia para que a gente consiga reduzir as amarras, que a gente consiga ter mais celeridade nos processos regulatórios aí, nos contratos de concessão, nas discussões de investimentos, né, nas aprovações de contratos, renovações, licitações, né, nas discussões e efetivamente ampliações da malha ferroviária, na combinação dos modais, enfim, a gente precisa ter uma celeridade nesses processos para que a gente continue sendo mais eficiente e mais competitivo. Mas, sobretudo, eu indicaria que os desafios são logísticos, na questão regulatória, e a gente precisa ter mais celeridade nos processos, né? Mas, assim, eu costumo ser sempre muito otimista e eu enxergar sempre o lado positivo das coisas, enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu vejo que muita vontade hoje de todos os atores envolvidos, das agências reguladoras, do setor privado, enfim, das autoridades portuárias, autoridade marítima, eu vejo bastante vontade, bastante articulação, coisa que não se via no passado. Via, né? Mas você via muita conversa e pouca ação. Hoje a gente vê bastante ação. Seguindo a linha de avanço que está se referindo, hoje você vê o maior desempenho nas questões que antes enxergávamos como embrionárias? Hoje, quando eu penso na regulatório, você fala o juridiquês e tal, a gente pensa muito Brasília, muito escritório, muito advogado, e você pensa em gente sentada atrás de uma mesa muito distante do porto. E hoje eu vejo que não, eu vejo que a turma de Brasília saiu dos escritórios, saiu das salas e saiu do lado do Planalto e está bastante ativa, visitando os portos, conhecendo. Existem vários cursos hoje direcionados para o pessoal que ficava em Brasília, que fica muito mais nessa parte institucional, muitos cursos voltados para o setor de logística, para o setor portuário, para essa turma, e eu vejo uma adesão muito grande do pessoal de Brasília, enfim, fazendo esses cursos, estando junto com o setor privado, com as entidades de classe, viajando para os portos, conhecendo, visitando, e isso a gente vê bastante. E isso é muito positivo. Eu, de novo, sou muito positivo, muito otimista com isso. Acho que estamos num caminho de sucesso. Precisamos acelerar um pouquinho o passo, mas faz parte também. A gente não pode mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Faz parte de um processo. Acho que estamos nesse processo de amadurecimento, de transformação, e vamos colher os frutos disso tão logo, né? Eu acredito muito nisso e posso te garantir, Luiz, trabalho para isso todos os dias e tenho certeza que não falo por mim só, né? Eu acho que posso dizer que falo por uma boa turma que também trabalha todos os dias por isso. Costumo dizer que as pessoas que trabalham nesse setor, elas são picadas aí por um mosquitinho aí que passa um vírus, e a gente acaba se apaixonando e viciando nesse setor, viciando no dia a dia. Você vai ver as pessoas falando com brilho nos olhos, né, com vontade de fazer, entusiasmadas, né, e eu acho que é isso que faz a diferença, né? E acho que, de novo, estamos no caminho certo e espero que a gente tenha aí um futuro promissor, brilhante no setor, nesse segmento, com crescimento, com o Brasil ficando cada vez mais competitivo, os nossos produtos, enfim, é isso que eu acredito, Luizinho. Maragliano, mais uma vez agradecemos a sua participação no podcast com Maxflow. Acreditamos que a sua participação foi de grande valor. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Feliz por estar podendo falar também um pouco da Texp, né? Das empresas que compõem ali o nosso corredor de exportação, né? E aí eu gostaria de nominá-las, né? Então, se você me permite, né? O corredor de exportação, como eu falei lá no início, que é a Texp, ela é formada por 10 empresas que se conectam no mesmo eixo comum e operam os mesmos ativos, né, em 3 berços do Porto de Paranaguá. São os berços 212, 213 e 214. E as empresas que compõem
A Texp são a GTL, Centro-Sul, que fazem parte do mesmo grupo, que é o Grupo Cipal. A gente tem a Coamo, que é uma das maiores cooperativas do mundo. Temos a Cotriguaçu, que também é uma das maiores cooperativas aqui do Brasil e do estado do Paraná. Bastante importante também. Temos a Luiz Dreyfus, né, que é uma grande trading, dispensa comentários. Temos a Cargill, agrícola também, outra trading. Temos a Interali, temos o Rocha, que faz parte do Grupo Rocha, enfim, também uma empresa que tem mais de 150 anos de existência e está aqui no Porto aqui desde sempre, e é uma empresa genuína de Paranaguá. Temos a OCP, que é uma entidade, né, uma outra associação que opera os silos públicos do Porto de Paranaguá. Por trás dele você tem ali outros operadores, mas a OCP representa esses operadores. Temos a Simbesul, são as empresas que compõem o corredor de exportação aqui, então faço questão de nominá-las. São essas 10 empresas aí que compõem a diretoria da Texp, são 10 diretores, tomam as decisões. Parece uma entidade, mas muito mais institucionais, regulatórias. A Texp ela é uma entidade um pouco diferente, porque ela atua diretamente na operação e manutenção do corredor de exportação. Tem mais de 160 funcionários, então ela faz operação, faz manutenção. Então ela é uma empresa que está ali no dia a dia, com o pé no porto, né? De cara para o vento ali no costado, e tem ali no seu dia a dia desafios ali operacionais. Então a gente discute efetivamente ali questões de eficiência, produtividade, né, custo e competitividade para o corredor de exportação, para o exportador, né, para o setor produtivo. Enfim, esses são os desafios da Texp e a gente faz bem isso. E os números falam por si, né, Luiz? É o que eu falei, a gente fazia 12, 13, 14 milhões de toneladas, acreditava que o gargalo eram 16 milhões de toneladas, e hoje com os mesmos ativos, com gestão, com a união dessas empresas, o entendimento, né, o foco naquilo que aproxima as empresas, nos objetivos comuns, a gente conseguiu criar o propósito, e com esse propósito a gente já bateu recorde atrás de recorde, e hoje estamos perseguindo aí a marca de 25 milhões de toneladas, que claro, é muito difícil, porque seria a capacidade do corredor, mas com certeza a gente vai chegar próximo disso aí. Eu garanto que chovendo direitinho, fazendo sol direitinho, tendo as questões climáticas, né, originação, no que depender do corredor de exportação, no que depender da Texp, você pode ter certeza que a gente vai capturar o máximo de carga que a gente puder capturar, com maior eficiência, com menor custo e maior qualidade, e vai chegar muito próximo das 25 milhões de toneladas. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Desejo para você... Mais uma vez, nosso muito obrigado por continuar sendo figura em destaque em nosso setor e poder contribuir da melhor forma para ele. Poxa, Luizinho, eu que te agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Faz bastante tempo que a gente vem conversando para tentar acontecer, né, esse podcast aqui, mas que bom que deu certo agora. Fico muito feliz com a tua trajetória, com o teu... Eu falei agora há pouco do brilho nos olhos das pessoas, né, que trabalham no setor. Você, desde que eu te conheci, foi alguém que já de largada já tinha brilho nos olhos, né? Você saiu lá da área documental, foi parar de operações, que era o teu sonho naquele momento, né? Você sempre foi um cara que sonhou e aí realizava, ajustava o sonho e foi indo, né? Teve a sua aventura, né, de desbravamento lá na Austrália, enfim, acompanhei de longe aqui. Cara, muito legal, sabe? Fico muito feliz pela tua história e fico muito feliz de você estar fazendo, tocando esse podcast, tocando ali o Jornal Portuário, se envolvendo nas questões, continuando interessadíssimo no setor e provocando essas pessoas tão importantes aí para o setor, para falarem, né, para estarem ali, dar voz ao setor, falar, né, mostrar esse brilho nos olhos que eu falo, né, mostrar para as pessoas que trabalham nisso. É uma comunidade enorme, né, quando a gente fala do setor portuário no Brasil. Apesar de parecer pequeno, todo mundo se conhece, mas por trás dessas pessoas que todo mundo conhece, existem muitas pessoas que as pessoas não conhecem, que não veem, que são os funcionários das empresas, né? A gente está falando de milhares e milhares de pessoas e famílias que dependem desse setor. Então é bacana você abrir um espaço para a gente poder falar, para a gente poder debater, para as pessoas ouvirem e principalmente fazer chegar, que eu sei que você tem nos grupos aí, você tem o grupo com liderança, você tem o grupo com pessoal mais de operação, e, enfim, e essas pessoas hoje com o advento das redes sociais, principalmente o WhatsApp, vão disparando para outras pessoas e chegar lá na ponta e na origem, né? E aí você consegue interagir com todo mundo que está dentro da cadeia, desde a pessoa que está lá na portaria do terminal, as pessoas
pessoas que estão ali, os conferentes, as pessoas que estão ali no dia a dia operacional, que estão no pátio, que estão no cais, no costado, estão a bordo, as que estão no escritório, os analistas que estão em São Paulo, os que estão em Brasília, os que estão, sabe, em todos os lugares onde o nosso setor atua. E isso é bacana, né? Porque aí, quem sabe, a gente consegue também multiplicar esse brilho nos olhos, essa vontade, né? Esse positivismo. Então, eu que te agradeço, Luiz, pela oportunidade. Muito feliz por estar falando contigo aqui. Ser muito sucesso. Que dá para perceber que eu falo com emoção, falo com paixão, gosto do que faço, né? E sei da responsabilidade que a gente tem das pessoas, das famílias e do negócio, principalmente, que precisa existir um negócio por trás para que a gente consiga, a gente esteja aqui e a gente consiga trabalhar todos esses pontos que a gente conversou hoje aqui. Luizinho, sucesso, um abraço.